Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam muito bem-vindos ao Periscópio, um canal dedicado a histórias e curiosidades. Eu sou o Thiago Queiroz e neste vídeo vou contar para vocês a história dos 3 cosmonautas que morreram supostamente sorrindo durante uma missão espacial. O incidente chocou o mundo inteiro e foi um dos maiores mistérios da década de 70. No final, os tripulantes mortos viraram heróis nacionais na Rússia e o acidente contribuiu para tornar as viagens espaciais mais seguras. Se você gosta de histórias e curiosidades, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal enquanto roda a vinheta. Pessoal, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre um outro acidente envolvendo as missões espaciais, um acidente muito famoso, o desastre com o ônibus espacial Challenger. Se você quiser conhecer também essa história, é só clicar nesse card que eu vou deixar bem aqui em cima e assista o vídeo, porque é muito interessante também esse desastre, ok? E antes de contar a história desses 3 cosmonautas, eu quero dizer também que essa história foi uma sugestão do inscrito Merle Dixon. E se você quiser sugerir também algum tema, fique à vontade, sugestões são muito importantes e valiosas nesse canal. Você pode falar comigo nos comentários ou falar comigo nas redes sociais do canal, cujos links estão lá em cima na capa do canal, ok? E quem já assistiu o meu vídeo sobre o acidente com o Challenger, percebe que viajar no espaço, inclusive eu falo isso no vídeo, né? As viagens espaciais são muito perigosas, mesmo atualmente, né? E na década de 70, 80 era mais perigoso ainda. Especificamente na década de 70, que foi quando aconteceu essa história que eu vou contar, estava a todo vapor a chamada corrida espacial, que nada mais era do que uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética para provar ao mundo quem era capaz de ir mais longe na exploração do espaço sideral. E essa corrida foi cheia de percalços para ambos os lados. E neste vídeo eu vou contar um desses percalços, que é o desastre com a missão espacial Soyuz 11, que terminou com 3 cosmonautas mortos. Então vamos conhecer essa história, começando pela Estação Espacial Salyut 1. Pessoal, hoje a gente tem aí orbitando a Terra a Estação Espacial Internacional, né? Uma estação espacial nada mais é do que um módulo espacial que fica orbitando a Terra, que serve como base, pode servir como base para futuros lançamentos, é um local destinado para pesquisas, um laboratório também no espaço para realizar testes, experimentos. Em suma, é um ambiente construído pelo homem, um ambiente artificial no espaço, para astronautas se acomodarem e realizarem trabalhos no espaço, trabalhos de várias naturezas. E a primeira estação espacial da história foi colocada em órbita pela União Soviética. Tratava-se da Estação Espacial Salyut 1, que foi lançada no dia 19 de abril de 1971. O lançamento foi um sucesso, assim como a colocação da estação em órbita, porque não basta você simplesmente lançar a estação, você tem que colocar ela em órbita também, são 2 etapas. E como esse era um trabalho pioneiro, havia uma tensão muito grande se os engenheiros soviéticos seriam bem-sucedidos, né? Infelizmente, nessa função específica eles foram muito bem-sucedidos, tanto no lançamento da estação quanto na colocação da mesma em órbita. A função principal da Salyut 1 seria servir como um laboratório no espaço. Então, uma vez que ela estivesse em órbita, sempre que a União Soviética necessitasse, ela iria mandar astronautas para lá para realizar experimentos no espaço. E uma vez que a Salyut 1 estava em órbita, a próxima etapa seria descobrir um meio de acoplar uma nave à estação espacial e colocar tripulantes dentro dela. Fazer esses astronautas, ou cosmonautas, melhor dizendo, sair da nave e entrarem na Salyut 1 e permanecerem trabalhando lá dentro. Então essa era a próxima etapa da exploração espacial soviética. E aí, quando foi no dia 23 de abril de 1971, eles lançaram a missão espacial Soyuz 10, que seria a primeira tentativa de realizar um acoplamento na Salyut 1
e tripulá-la. A Soyuz 10 era tripulada por 3 cosmonautas. O lançamento foi bem sucedido e a acoplagem no primeiro momento também. Mas depois eles viram que a acoplagem não estava legal e a escotilha da Soyuz 10 parecia estar emperrada do lado de dentro. Conclusão, não havia segurança necessária para se abrir as duas escotilhas, né, a escotilha da Soyuz 10 e da Salyut 1, para os astronautas fazerem a passagem. O risco era muito grande. Então eles foram bem sucedidos no acoplamento, mas não se sentiram seguros para entrar na estação espacial. Então a missão ela teve meio sucesso, eles não conseguiram completá-la. Quando o controle em terra foi notificado dessa situação, eles contataram os astronautas e falaram: então aborta a missão e retorna para a Terra. E aí eles fizeram isso. 2 dias depois eles retornaram à Terra e na reentrada gases tóxicos penetraram dentro da nave, né? Porque no momento da reentrada ali, não sei se você já deve ter visto em algum filme, né? Há um atrito muito grande e gera uma fumaça muito grande também. A nave tem que estar toda vedada. E houve uma falha na Soyuz 10 e aconteceu de entrar um pouco de fumaça dentro dela, que levou inclusive um dos tripulantes, um dos cosmonautas, a perder a consciência. Mas não foi nada grave, o pouso foi bem sucedido e todos sobreviveram e a missão terminou bem. Mas ainda assim teria que se completar a missão que a Soyuz 10 não conseguiu finalizar. Eles teriam que lançar uma nova nave lá para realizar o acoplamento e a passagem dos cosmonautas da nave para a missão espacial. E aí eles lançaram uma nova missão 6 semanas depois, para realizar o mesmo trabalho que a Soyuz 10 não conseguiu concluir. Essa missão seria a famosa Soyuz 11. Bom, para a Soyuz 11, eles trataram de aperfeiçoar o projeto, tá? Realizaram uma série de estudos, fizeram um monte de testes e os objetivos da Soyuz 11 seriam os mesmos da Soyuz 10, mas a forma de executá-los seria um pouco diferente, porque estaria aperfeiçoado diante dos erros, dos problemas, dos erros, das falhas de projeto que eles encontraram na missão mal sucedida. E aí no dia 6 de junho eles marcaram o lançamento da missão, que partiria do Cazaquistão, né, que fica próximo à linha do Equador, que é o melhor ponto na Terra para você lançar objetos ao espaço, né? Porque isso gera a economia de combustível. E outra coisa interessante, no dia do lançamento, a Soyuz 11 estaria ocupada pela tripulação reserva. Por quê? A tripulação principal foi substituída 4 dias, apenas 4 dias antes do lançamento, em razão de um raio-x de rotina que fizeram nos cosmonautas e identificaram que um deles poderia ter contraído tuberculose poucos dias antes. Então, diante desse risco, eles substituíram toda a tripulação e convocaram a tripulação reserva. Essa tripulação era composta pelo comandante Georgy Dobrovsky, pelo engenheiro de voo Vladislav Volkov e o engenheiro de testes Viktor Patsayev. O objetivo principal da missão, simplesmente acoplar-se a Salyut com sucesso. E eles não só realizaram este feito, realizaram o acoplamento, conseguiram abrir as escotilhas, entraram na estação espacial e permaneceram no espaço a bordo da estação durante 22 dias, um recorde de permanência no espaço sideral. Este feito ganhou uma grande repercussão, sobretudo na União Soviética. Até que chegou o dia 30 de junho de 1971 e estava na hora deles retornarem para a Terra. Então eles voltaram para a nave, desacoplaram da estação espacial, se prepararam para a reentrada e aí eles simplesmente tinham um sistema de pouso muito moderno, né? Eles só tinham que ligar lá o piloto automático, fazer os ajustes lá, que a nave sozinha ia realizar a reentrada e pousar. Eles não precisavam, não tinha nenhum tipo de controle manual, não necessitava, era um sistema totalmente
automático. A imprensa acompanhava o retorno da missão e a União Soviética estava em clima de festa, parecia o Brasil quando ganha uma Copa do Mundo. No momento que a nave atingiu a atmosfera terrestre e iniciou o procedimento de reentrada, a comunicação com a base terrestre foi perdida. Um fato normal, era de se esperar. Realmente a comunicação é cortada nesse momento e a nave realizou a reentrada sem qualquer problema, pousou lá na União Soviética também sem qualquer problema e em poucos minutos chegaram helicópteros, o exército, vários técnicos, para receber os cosmonautas e até que abriram o módulo espacial. O módulo não era aberto pelos cosmonautas, era o pessoal de terra que abria os módulos. A imprensa estava acompanhando e na hora que abriram, para a decepção de todos, os cosmonautas estavam mortos e sorrindo. Eles ainda fizeram massagem cardíaca neles, respiração boca a boca para tentar reanimá-los, mas infelizmente não surtiu qualquer efeito. Os corpos estavam em estado praticamente intacto, não havia qualquer tipo de trauma. Dependendo da fonte, muda um pouquinho essa versão, esse ponto da história. Algumas fontes dizem que eles estavam com um pequeno sangramento nos olhos, nos ouvidos e no nariz, nos orifícios do corpo, o que é normal nessas situações, eu vou explicar mais à frente. Já outras fontes dizem que eles não apresentavam qualquer ferimento, nem mesmo sangramento, então esse ponto da história está um pouco nebuloso. Mas de qualquer forma eles não tinham grandes traumas, não apresentavam nenhuma queimadura, nenhuma fratura, nada do tipo, nenhuma lesão. E a nave também estava perfeita, intacta. E isso deixou os engenheiros e os técnicos do programa espacial soviético completamente intrigados, porque eles não encontraram, a missão tinha transcorrido tudo conforme o planejado e simplesmente na hora que eles abriram a cápsula estavam todos mortos lá dentro. Então no primeiro momento eles não encontraram nenhuma explicação plausível para isso. A União Soviética ficou chocada com isso. Os cosmonautas viraram heróis nacionais. Eles já eram considerados heróis nacionais antes, pelo sucesso da missão, pelo recorde de permanência no espaço, e agora então que eles morreram realizando esse trabalho em nome da União Soviética, que eles foram consagrados como heróis nacionais. Tiveram um funeral de Estado, foram sepultados dentro do Kremlin, estão sepultados lá até hoje. Foi lançado um selo comemorativo em homenagem aos três. Então foi realmente um fato que rodou o mundo e chocou o mundo inteiro, principalmente a União Soviética. A despeito do luto, a União Soviética tinha que lidar com a situação e a sua agência espacial tinha que investigar o caso e descobrir o que tinha acontecido com aqueles cosmonautas. O incidente foi muito difícil de ser elucidado porque os engenheiros tinham muita dificuldade de encontrar pistas para descobrir o que tinha acontecido. Tanto que a investigação demorou muito e o incidente se tornou um dos maiores mistérios da década de 70. Após uma investigação minuciosa, eles descobriram que houve uma descompressão do módulo espacial. Em algum momento, durante a reentrada, todo o ar que havia dentro da nave saiu, mas eles não sabiam muito bem como. Fazendo uma análise minuciosa dentro do módulo, eles descobriram uma válvula de apenas 1 milímetro que se soltou por uma falha no projeto. Essa válvula teria que realmente se soltar. Ela era fixada por 2 parafusos específicos, 2 parafusos apropriados para isso, que deveriam se soltar quando o módulo atingisse uma certa altura, quando se aproximasse da Terra, E o objetivo era equalizar a pressão dentro do módulo com a pressão da atmosfera terrestre. Mas por uma falha de projeto, esses parafusos se soltaram quando o módulo ainda estava muito alto. E aí aconteceu da pressão dentro da nave ser muito maior do que a que estava do lado de fora. E aí todo o ar dentro da nave saiu e os cosmonautas morreram asfixiados. Outro fator que contribuiu para esse desastre é o seguinte, vou colocar uma foto aí dos cosmonautas dentro do módulo. São os 3 mesmos que morreram. E vocês podem observar o quê? Que eles estão sem trajes espaciais, percebem? Por que isso? Porque
esse módulo ele foi projetado para comportar 2 cosmonautas, 2 pessoas. Mas a União Soviética queria 3 cosmonautas nessas missões. Mas não havia espaço para acomodar 3 pessoas. Então qual foi a solução que eles fizeram? Embarcar os cosmonautas sem trajes espaciais, porque aí o traje espacial é grande, né, ocupa bastante espaço, mas sem os trajes espaciais caberiam 3 cosmonautas aí. Mas numa situação como essa, o traje espacial seria vital. Por quê? Havendo uma falha no sistema de pressurização do módulo espacial, os cosmonautas iriam respirar com o ar contido dentro do traje espacial. Mas nessa ocasião isso não aconteceu porque esses cosmonautas não estavam portando trajes espaciais. Então isso contribuiu, foi um outro fator que contribuiu para resultar na morte dos cosmonautas. Mas ainda assim, falta responder uma outra pergunta importante. Por que esses cosmonautas morreram sorrindo? Pessoal, simplesmente ninguém sorri quando morre, né? Ninguém morre sorrindo. Existe um fenômeno chamado ritos. Eu não vou colocar aqui no vídeo, tá? Principalmente por medo do YouTube bloquear a monetização do vídeo, a verdade é essa. Mas quem tiver curiosidade pode procurar no Google, só escrever ritos lá, que aparece. É um fenômeno que é um cadáver, os músculos eles se retesam, né? Ficam enrijecidos, e aí às vezes esses músculos da face eles podem se contrair e aí dá a aparência de um sorriso na região da boca da pessoa. Esse fenômeno pode ter acontecido com os cosmonautas, é possível, mas o mais provável é que isso se trate apenas de uma lenda urbana e que isso não tenha acontecido, até porque não existe registro de nenhuma fonte oficial que falasse nisso, né? Um jornal da época, uma reportagem, nada foi destacado que eles foram encontrados sorrindo. Isso surgiu depois. Outra possibilidade é que isso tenha sido espalhado de forma informal como uma propaganda comunista. Sabe, líderes podem ter falado isso em algum momento sem deixar um registro. Simplesmente essa história pode ter surgido e o regime comunista não fez questão de abafá-la, pelo contrário, trabalhou para propagá-la, porque seria uma forma de fazer uma propaganda, de dizer que aqueles cosmonautas morreram, né, numa missão tão importante, mas morreram felizes, estavam sorrindo, né, estavam orgulhosos de executar a missão deles, realizá-la com sucesso, mesmo que isso tenha lhes custado a vida. É uma outra possibilidade. O que é concreto foi a paralisação do programa espacial soviético, que ficou emperrado durante um tempo, né, enquanto se trabalhavam para a melhoria dos projetos, né. Esse incidente gerou uma série de melhorias na espaçonave Soyuz, tanto que hoje ela é uma das espaçonaves mais seguras que existem, ainda em operação. E além disso, uma outra medida adotada foi o uso de trajes espaciais durante os voos. Em todas as missões espaciais seguintes, os cosmonautas sempre portavam trajes espaciais para preveni-los na ocorrência, né, de um novo incidente semelhante. Pessoal, então essa foi a história do acidente da missão espacial Soyuz 11, dos cosmonautas que morreram sorrindo. Espero que vocês tenham gostado dessa história, que o vídeo tenha sido interessante. Deixem um like aqui no vídeo para ajudar a divulgar, para ajudar no crescimento do canal, isso é importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque temos vídeos novos aqui toda segunda e sexta-feira. Se você quiser também, pode dar uma força ainda maior para o canal, compartilhando os vídeos nas redes sociais, para ajudar a divulgar mais histórias como essas, ok? E já que você gosta desse tipo de história, eu vou deixar um outro vídeo aqui que eu fiz falando sobre o acidente com o Césio 137 lá em Goiânia, até hoje um dos maiores acidentes radioativos do mundo. Assiste o vídeo porque é muito interessante, garanto que você vai gostar, tá ok? Nos vemos no próximo vídeo, então um grande abraço e tchau!